E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo a gente vai falar de mais um investidor de sucesso, Décio Bazin. E nesse vídeo vamos conhecer seu método para escolher ações boas pagadoras de dividendos. Sem dúvida nenhuma, todo mundo gosta de receber dividendos mensais com boa previsibilidade e amplos retornos acima do Ibovespa. Então não basta apenas investir em empresas com dividend yield bastante alto, porque isso não significa que o dividendo futuro será bom. Você precisa de uma estratégia clara para escolher boas pagadoras de dividendo no futuro. E entre essas, uma muito interessante é o método de Décio Bazin. Nesse vídeo vou falar mais sobre a estratégia de seleção de ações boas pagadoras de dividendos do jornalista econômico e operador Décio Bazin. Essa é a estratégia que ele documentou no seu livro Faça Fortuna com Ações. Ficou muito popular ao ser indicado pelo mega investidor Luiz Barsi. Se você tem interesse em aprender um método que é comprovado e eficiente para investir em ações que pagam dividendos, eu recomendo que acompanhe esse vídeo com bastante atenção. Mas qual é o racional do método de Décio Bazin? Décio Bazin gostava muito de receber dividendos. Essa é inclusive a alma de toda a sua metodologia de investimento. Porém, na época em que criou esse método de seleção de ações, o panorama econômico era bem diferente do que a gente vive hoje. Isso porque o Brasil vivia um período de altíssima inflação, por incrível que pareça muito mais alto que hoje em dia, com uma moeda fortemente desvalorizada e grandes incertezas com relação ao futuro. Por isso, ao criar a sua estratégia, Décio Bazin fez aquilo que muitos investidores fazem até hoje em momentos de incerteza quanto ao futuro e ao real, virou-se para o dólar. Assim, seu método se baseia não apenas em investir em ações de boas empresas e com altos pagamentos de dividendos. Dividendos precisam ser bons, mesmo quando convertidos para o dólar, que é uma moeda muito mais forte que o real. E é por isso que ele adicionou à sua estratégia a noção de cash yield, ou seja, o mesmo que dividend yield, porém convertido ao dólar. Dessa forma, Décio Bazin pretendia formar uma carteira estável de boas ações que pagassem bons dividendos, mesmo que esses precisassem ser convertidos a uma moeda mais forte. O método de Décio Bazin é uma forma majoritariamente quantitativa e matemática para escolher ações, ou seja, ela dá prioridade a múltiplos de investimento e dados na hora de fazer suas filtragens. No entanto, em seu texto original, Bazin também adicionou algumas atribuições mais qualitativas acerca das empresas selecionadas. De qualquer forma, sua estratégia pode ser resumida em 5 pontos. Ponto número 1, a liquidez. Décio Bazin recomenda que o investidor escolha apenas empresas que sejam bem negociadas na bolsa de valores. Isso se deve certamente ao fato de sua estratégia prever uma certa quantidade de giro na carteira de investimentos. Ponto 2, cash yield. Esse segundo ponto é a alma de todo o método de Décio Bazin. É a partir dele que a seleção de boas pagadores de dividendos é consolidada. Segundo Bazin, o investidor deve ter na carteira apenas ações que pagaram mais de 6% ao ano de dividendo dolarizado, pelo menos nos últimos 3 pagamentos. Isso é calculado dividindo o número de dividendo pago pelo preço atual da ação. Além disso, segundo o operador, a proporção de 6% ao ano de cash yield não foi escolhida arbitrariamente. Esse é o cash yield escolhido por Bazin, pois naquela época, com juros mais altos no mundo todo, era uma convenção que era o mínimo que o investidor podia fazer para acompanhar a inflação, ou até vencer ela. Ponto 3, notícias. Esse terceiro ponto é o primeiro mais qualitativo do método de Décio Bazin. Segundo o autor, o investidor deve vender imediatamente empresas que tenham notícias negativas ao seu respeito, e de preferência que sejam notícias verdadeiras. Naquela época não tinha tanto fake news que nem a gente vê hoje em dia. Ponto 4, endividamento. Outro mandamento de Décio Bazin é investir apenas em empresas que possuam um endividamento moderado. E apesar deste ponto parecer algo mais quantitativo, o operador não especifica como um múltiplo ou um indicador o que seria uma empresa com um endividamento moderado. Ponto 5, rebalanceamentos. Segundo Bazin, o investidor deve rebalancear sua carteira semestralmente, repassando todas as empresas pelos filtros anteriores. Se uma ação passar 2 semestres seguidos com um cash yield abaixo dos 6% ao ano, ela deve ser vendida. Além disso, o escritor recomenda que esses rebalanceamentos sejam feitos nos meses de abril e de outubro. Isso porque esses são normalmente os meses em que a maioria das empresas
já teria encerrado o pagamento de dividendo no ano. E agora que você entende esses critérios, quais seriam os resultados que uma carteira de ações montada dessa forma teria nos últimos anos? O resultado pode surpreender. Como não parecia haver nenhum bom teste de resultados no método Bazin no Brasil, alguns testes foram feitos por alguns influenciadores. E usando algumas premissas e atualizando ao momento atual, obviamente que naquele tempo as coisas eram um pouco diferentes do que é hoje, foi chegado a um resultado muito interessante seguindo o ano de 1996 até 2020. Como você pode ver, ao longo dos anos, o método de Décio Bazin teria tido um resultado muito melhor do que Bovespa. Se você tivesse investido R$100 mil em 1996 com essa estratégia, teria visto seu patrimônio virar R$1.476.076 no ano de 2020. Além disso, apesar de ser uma carteira bastante concentrada, a carteira de Décio Bazin teria tido métricas de risco semelhantes ao índice. Os dividendos pagos pela carteira de método Bazin teriam sido excelentes também, com números extremamente altos. Apesar de todos esses excelentes resultados do método de Décio Bazin, ele está longe de ser parecido com a forma de investir de vários outros investidores. Então não é uma regra clara e específica. O próprio Luiz Barsi, apesar de gostar muito de dividendos, tem a sua estratégia um pouco diferente. Então não existe nada muito claro e específico, mas as pessoas que seguirem o método de Décio Bazin, sem dúvida nenhuma, podem atingir resultados interessantes no futuro. Mas basicamente tudo se resume no seguinte: buscar investir em empresas descontadas do mercado e com amplo potencial de valorização no longo prazo. Assim você compra um dividendo muito mais barato para o futuro. Mas o vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima!